Olá, vamos fazer mais um estudo da nossa lição da Escola Sabatina, em que estamos estudando sobre as alianças na Bíblia, que são desdobramentos do mesmo plano de salvação. E nessa semana nós vamos estudar a lição de número 6. O título é A Descendência de Abraão, mas eu creio que um título mais preciso seria A Função da Descendência de Abraão, os Israelitas. Porque é exatamente sobre isso que a lição trata. Por que será que Deus escolheu o povo de Israel dentre todas as nações que existiam no mundo? Será que isso não seria uma espécie de exclusivismo? Você verá que não. Deus tinha uma função muito específica para o povo de Israel, e esta função envolvia levar o conhecimento do verdadeiro Deus a todas as demais nações pagãs. Em resumo, por meio de Israel, Deus queria abençoar a todas as famílias da terra, levando até elas o conhecimento do verdadeiro Deus e o conhecimento do verdadeiro modo de a pessoa ser salva. Então, nós vamos ler aqui alguns textos para vermos a função dos descendentes de Abraão, os israelitas, e você vai perceber que a função que eles tinham de conduzir povos a Deus é a função que nós hoje temos de conduzir pessoas a Cristo. Então você percebe que a missão evangélica, diríamos assim, ela sempre, de certa forma, ela sempre existiu. Sempre foi o propósito de Deus levar pessoas até Ele. E para isso Ele usa um povo. E em certos momentos ele usa um restante de um povo, um remanescente, uma minoria que permanece fiel em relação a uma maioria. 3 textos são importantes nós lermos para, diríamos assim, pegarmos a essência de todo o estudo dessa semana. O primeiro, Ezequiel capítulo 5, verso 5. Veja o que diz o texto. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Por que esse texto é importante para entendermos a função de Israel? Pelo fato de que Jerusalém, o povo de Israel, foram situados por Deus geograficamente no centro das nações da terra. E quais eram as principais nações que estavam ao redor dos israelitas? África, Europa e Ásia. Você veja a estratégia evangelística que Deus adotou. Ele coloca-os em Jerusalém, porque dali eles teriam acesso, e também as outras nações teriam acesso a ele, pessoas da África, Europa, Ásia, de diferentes continentes. Israel estava no centro, tinha uma oportunidade de evangelização espetacular, porque estava primeiramente bem localizada. Então não foi por acaso que Deus os colocou ali. Um segundo texto para entendermos a função de Israel, a função evangelística do povo de Israel, e depois veremos também da igreja, é Êxodo 19, versículo 6. Primeiramente, Deus os posiciona de forma estratégica. Em segundo lugar, veja o que diz Êxodo 19, verso 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Por que eles seriam um reino de sacerdotes e nação santa? Vamos começar pela última parte. Nação santa, porque seriam separados dos costumes dos povos pagãos, que eram costumes perversos. Então eles eram santos, separados por Deus para uma finalidade sagrada. E qual era esta finalidade? Serem sacerdotes de Deus. Um reino de sacerdotes, ou seja, tinham os sacerdotes com a função específica sacerdotal, mas Deus queria que Israel fosse um reino de sacerdotes, ou seja, um reino de pessoas que intermediasse
entre os pagãos e Deus, porque eles tinham conhecimento do verdadeiro Deus, os pagãos não o tinham. Então você percebe, primeiro Israel é bem localizada geograficamente, né? Tem acesso à África, né? Europa e Ásia. Poderia evangelizar todas essas pessoas. Segundo, eles eram um reino de sacerdotes, ou seja, eles eram os intermediários, eles levariam o conhecimento de Deus aos povos pagãos e conduziriam os povos pagãos até Deus. E um terceiro texto muito interessante, agora vamos para o Novo Testamento, é um texto em que Pedro aplica esse texto de Êxodo 19, verso 6, à igreja. Isso é muito relevante. Vamos ler 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que diz o seguinte: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, olha aqui o acréscimo que ele dá, ó, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, ele pega aquele texto que se referia ao propósito santo de Israel de conduzir pagãos a Deus, né? E ele aplica à igreja, a quem Pedro escreve esta carta, dizendo o quê? Que assim como os israelitas foram chamados para serem uma nação de sacerdotes, nós somos chamados da mesma forma, né, para sermos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e com qual propósito? Proclamar as virtudes daquele, ou seja, Deus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você percebe que a missão da igreja, a função da igreja é a mesma do povo de Israel? A função do povo de Israel era servir de bússola do mundo para guiar os pagãos a Deus. A igreja também é uma bússola do mundo para guiar pessoas a Cristo. Então isso você tem que ter em mente no estudo dessa semana, porque é a essência daquilo que nós estudaremos ao longo da semana. E eu vou agora apresentar para você o desdobramento, né, desse estudo que fizemos, porque aqui eu já sintetizei para você toda a lição. Só que eu quero fazer uns desdobramentos a mais para acrescentar algumas coisas a mais e o assunto ficar bem claro para você. Bom, você lembra que em Êxodo 19, 6, nós vimos aqui em 1 Pedro também 2,9, que o povo de Israel e a igreja foram chamados de propriedade exclusiva de Deus. Em Deuteronômio 7, verso 6, né, novamente o povo é chamado desta forma, tá? Só que com uma outra palavra, é dito assim, ó, porque vocês são povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. Esta palavra próprio, não é? No hebraico, significa uma propriedade valiosa. E isso significa também o quê? Além de ser uma propriedade, além de ser uma propriedade valiosa para Deus, eles eram um tesouro peculiar de Deus, em meio a todas as demais nações. E essa escolha foi feita não porque o povo de Israel merecia. Essa escolha foi feita totalmente da vontade de Deus. E aí você pode se perguntar, e foi uma das questões que eu lancei logo na introdução, por que Deus escolheu o povo de Israel? Primeiro, por amor, e segundo, para uma função evangelizadora. Por amor, vamos ler aqui Ezequiel capítulo 16, verso 8. Aqui você vê em atuação, né, o misterioso amor divino. Por que é misterioso em relação a Israel?
Israel não era uma nação, uma grande nação ou uma cultura de prestígio, era um pequeno povo, né? Descendiam, obviamente, de Abraão, o pai da fé, mas era um pequeno povo, se comparado a grandes nações que existiam no mundo. Agora veja o primeiro motivo que levou Deus a chamar Israel. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te por juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor, e passaste a ser minha. Deus aqui usa a figura do casamento para mostrar o quanto ele amava o povo de Israel. E aqui nesse contexto ele está falando da infidelidade de Israel, em adulterar espiritualmente adorando outros deuses. Infelizmente, nós veremos mais para frente, aquele povo que foi chamado para conduzir os pagãos das divindades falsas para o Deus verdadeiro, acabou em vários momentos se corrompendo e adorando divindades pagãs e falsas. Veja como Deus teve o seu coração ferido pelo seu povo. Mas antes deste ponto, perceba, primeiro Deus chama por seu amor misterioso, tá? Deus amava-os de uma forma espetacular e peculiar. Só que esse chamado não foi um chamado exclusivista. Além de Deus chamá-los por amor, Deus os chama para uma função evangelizadora. Quer ver um texto? Entre outros, Isaías capítulo 2, versos 1 a 4. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão todos os povos. Olha a função evangelística e o propósito. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus Israel, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então você percebe aqui dos versos 1 a 3, na verdade, Isaías mostra claramente uma função evangelizadora do povo de Israel. As outras nações deveriam ver que o povo de Israel era um povo abençoado, um povo diferente, um povo que tinha um comportamento muito mais saudável. Vamos aqui ver um outro texto importante, que está em Isaías capítulo 60, versos 1 a 3. Isaías capítulo 60, versos 1 a 3. Olha o que Deus queria para o seu povo: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Por que a escuridão cobria os povos pagãos? Se você ler Levítico capítulo 18 e Levítico capítulo 20, você vai ver que além de sacrificarem os próprios filhos às divindades pagãs, havia relação sexual entre pais e filhos, entre mães e filhos, entre avós e netos, entre tios e sobrinhos, entre os pais daquelas crianças com animais, entre as mães daquelas crianças com animais. Ou seja, é claro que aqueles povos que cobriam a terra estavam em trevas. Eles estavam se autodestruindo pelo pecado e pela maldade, porque eram assassinos, diríamos assim, de primeira linha. E é por isso que Deus chama Israel. Olha o que diz aqui, ó, a continuidade do verso 2, ó. Mas sobre ti
sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Você percebe? Deus queria que o povo de Israel, além de ter sido chamado por Deus por amor, Deus os chamou para que eles fizessem com que a luz de Deus brilhasse no meio das trevas morais e espirituais nas quais viviam os povos pagãos. Então você percebe, não foi um chamado exclusivista, porque os israelitas, sendo uma nação de sacerdotes, não é? Eles seriam os intermediários entre Deus e os pagãos, seriam instrutores dos pagãos, pregadores, os profetas iriam ensinar esses pagãos, e todos os israelitas serviriam de exemplo e exporiam aos pagãos o conhecimento do verdadeiro Deus, a maneira correta de viver, o estilo de vida mais apropriado, os planos de Deus para toda a humanidade, não é? Então você percebe uma função evangelizadora, além de eles terem sido chamados por amor. Só que tem um detalhe: para o povo de Israel continuar sendo abençoado por Deus e atrair os povos pagãos através dessas bênçãos e desse estilo de vida, eles deveriam ser fiéis ao acordo que Deus estabeleceu com eles. Acordo ou aliança. Deus os tirou da escravidão do Egito unicamente por sua graça, unicamente por seu amor, não pelas obras deles, ou seja, foi uma iniciativa única e exclusiva de Deus, mas havia um acordo. Ao Deus salvá-los, como consequência, em resposta a este amor, eles deveriam obedecer a Deus. A obediência que Deus exigia não era uma obediência legalista, né? Porque a obediência humana não pode dar ao ser humano o favor divino, porque a obediência humana, por mais que o ser humano se esforce, ela é imperfeita. Mas eles deveriam, dentro das condições deles e na medida em que eles iam crescendo, passando pelo processo de edificação, eles tinham que obedecer e irem melhorando. E por isso, Deus fez promessas a eles. Promessas de bênçãos, em Deuteronômio 28. Só que essas promessas de bênçãos, elas eram condicionais. E o que são promessas condicionais? São promessas para as quais há uma condição humana a se cumprir, para que elas possam ocorrer. E a condição era que o povo de Israel, em resultado ao amor divino, obedecesse a Deus e especialmente não adorasse nenhuma divindade pagã, né? Então, eles deveriam serem luzes de Deus para levarem os pagãos a um arrependimento das práticas perversas que praticavam, e se eles fossem fiéis e obedecessem, além de serem luz para os povos pagãos, eles receberiam todas as bênçãos de Deuteronômio 28. Mas, infelizmente, eles preferiram quebrar a aliança. E o que eles receberam foi as maldições da aliança. Se você ler Deuteronômio 28, há bênçãos por continuar numa relação salvífica com Deus, e há maldições. Não é? A aliança é assim. A aliança é um acordo, e há bênçãos no cumprimento do acordo, e há consequências negativas do não cumprimento do acordo. Né? Esta foi a forma de Deus comunicar-se com eles e ensinar-lhes, né, sobre o plano de salvação. Eles preferiram, infelizmente, quebrar o acordo com Deus. Veja o que diz Jeremias 11:8. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam.
Ao contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Por isso fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, que estão em Deuteronômio 28, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas que eles não cumpriram. Se você estudar a história do povo de Israel, você vai ver um padrão de apostasia se repetir. Antes de mostrar esse padrão, e eu até vou mostrar um slide para você, eu quero ler para você Jeremias 3, versos 1 e 20. Olha o que diz o texto. Se um homem repudiar sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará ela? Não se poluiria com isso de todo aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Olha que coisa. Deus mostra aqui a impossibilidade, praticamente impossibilidade de um marido ter sido traído por uma mulher, ela fica um tempo com outro homem e aí ela quer voltar para ele de novo. Existem casos em que o marido aceita, mas na grande maioria não aceita. E Deus diz assim, apesar de você ter se prostituído com muitos amantes, não apenas com um, mas com muitos, ou seja, adoraram muitas divindades pagãs, cometeram a prostituição espiritual, o adultério espiritual, Deus falou assim, ó, ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Olha que amor extraordinário de Deus por seu povo. E no versículo 20 do mesmo capítulo de Jeremias 3, lemos o seguinte, deveras, como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim com perfídia te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Verso 21, nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, o seu Deus. Ou seja, nos lugares altos eles estavam adorando deuses pagãos, prestando culto para eles. Agora, você percebe, eu quero que você veja nesse slide, um padrão de apostasia que passou a existir entre o povo de Israel depois que eles quebraram a aliança pela primeira vez. Primeiro, existe uma quebra do relacionamento com Deus, tá? Segundo, vem a desobediência ou apostasia. Terceiro, eles sofriam as maldições, as consequências ou juízos por causa da apostasia. Quarto, eles se arrependiam. E um quinto passo no processo, eles retornavam à obediência e Deus os aceitava de volta. Então este ciclo que eu coloquei aqui de cinco pontos, esse ciclo se repetia, tá? Quebra do relacionamento, desobediência ou apostasia, maldições, consequências e juízos, arrependimento e retorno à obediência. Então, esse ciclo se cumpria constantemente. Só que havia um detalhe. Além de Deus estar sempre disposto a receber todo o seu povo de volta, mesmo que este ciclo se repetisse ao longo de toda a história israelita, Deus sempre teve um remanescente, um restante que permanecia fiel a ele. O que é um remanescente? Antes de responder, vamos ler o que está em Sofonias, capítulo 3, versos 12 e 13. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade. Presta atenção nessa palavra restantes. Nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante.
restantes de Israel, a palavra restantes é o significado de remanescente. Remanescente é um restante de pessoas, uma minoria que decide permanecer fiel a Deus e que não segue a maioria. Repetindo, remanescente é uma minoria que não segue a maioria, tá? E Deus, ao longo de todas as eras, sempre manteve um remanescente, mesmo que o antigo Israel tivesse se deteriorado e repetisse aquele ciclo de 5 fases que eu mencionei para você antes. Esse remanescente, né, era responsável por permanecer como uma luz de Deus, mesmo que menor, e que ajudasse a levar os demais filhos de Deus de volta para Deus e o arrependimento. Agora, uma coisa curiosa, você sabia que pouco antes da volta de Cristo continuará existindo um remanescente no mundo? Este conceito de remanescente é muito importante de se estudar na Bíblia, porque nos mostra que assim como ao longo de toda a história de Israel, Deus teve um remanescente fiel à sua palavra, ao longo de toda a história do cristianismo, Deus também sempre teve um remanescente fiel à sua palavra, tá? E isto vai se repetir nos últimos tempos. Eu vou mostrar para você o que está em Apocalipse 12, verso 17 e Apocalipse 14, verso 12, ó. Irou-se o dragão, que é Satanás, contra a mulher, que é a igreja, e foi pelejar com os restantes, ou seja, com o remanescente da sua descendência. E qual é esse remanescente? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E de acordo com Apocalipse 19:10, o testemunho de Jesus é o dom profético, né, dado pelo Espírito Santo. Então você percebe, o dragão aqui irou-se contra um remanescente já lá na Idade Média. Na Idade Média, quando havia uma corrupção religiosa sem tamanho e moral, Deus ainda tinha o seu remanescente, ainda tinha os reformadores que foram surgindo, né, para manterem certas verdades de Deus ou trazerem à tona verdades de Deus que foram esquecidas. Tá? E pouco antes da volta de Jesus, vemos aqui em Apocalipse 14:12, que está no contexto da pregação do evangelho em todo o mundo para depois ir à volta de Jesus, haverá também um remanescente em meio a uma maioria que, assim como Israel, vai prostituir-se, deixando de adorar o verdadeiro Deus e adorando, não é? Na verdade, a autoridade humana que será colocada acima da autoridade divina. Nós não vamos falar sobre isso agora, isso está em Apocalipse 13, que fala da união entre igreja e Estado. Esta união entre igreja e Estado proporcionará um boicote econômico e, obviamente, as pessoas que aceitarem esta união vão ter, entre aspas, né, o sinal da besta e estarão adorando, diríamos assim, aos poderes, ou especialmente ao primeiro poder representado pela primeira besta. Mas mesmo que exista uma maioria que se prostitui religiosamente falando, ainda assim Deus preservará uma minoria, como aconteceu com o povo de Israel. Apocalipse 14:12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Sabe o que esse texto diz? Que pouco antes de Cristo voltar, haverá um remanescente, um restante de pessoas que irá ter uma compreensão equilibrada entre a doutrina da justificação pela fé e a importância de obedecer à lei de Deus como resultado de uma fé atuante e da santificação que está sendo efetuada pelo Espírito Santo na vida do crente. Ou seja, esse remanescente vai ser reconhecido pela doutrina da justificação pela fé e pela doutrina da santificação. Uma coisa ligada à outra. E por isso, a Bíblia chama a igreja cristã hoje
e continuará chamando até a volta de Cristo de Israel espiritual. E com isso nós finalizamos a lição. Em Gálatas 6,16, Paulo chama os membros da igreja da Galácia de o Israel de Deus. Por quê? Porque a igreja, ela não é uma substituta da Israel. Preste muita atenção nisso. A igreja não substituiu Israel. A igreja é uma continuação do povo de Israel. Por isso que é chamada de Israel espiritual. Se a igreja fosse uma substituição de Israel, não seria chamado de Israel espiritual, somente de igreja. Mas como é chamada de Israel espiritual, isso mostra que a igreja é uma continuidade do povo de Deus ao longo da história. E por isso, isso tem implicações muito sérias, porque se a igreja é uma continuidade do povo de Israel e não uma separação, a teoria dispensacionalista, não é? De que Deus salvava as pessoas de uma forma na antiga aliança e de outra forma na nova aliança, que Deus tinha uma lei para as pessoas da antiga aliança e agora tem uma outra lei na nova aliança, toda essa teoria dispensacionalista cai por terra. Simplesmente porque a igreja é uma continuação do povo de Israel e não uma substituição do mesmo. E um texto que deixa isso muito claro, além de Gálatas 6,16 que eu mencionei para você, vou ler aqui para você Gálatas 3, 26 a 29 e com isso encerramos o nosso estudo de hoje. Teria outros aspectos para falar, obviamente, mas vamos cuidar um pouco do tempo e você pode detalhar mais o estudo, obviamente, ao longo da semana. Gálatas 3, 26 a 29 diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O texto é muito claro. O texto diz que nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo, ou seja, não é por nossas obras, não é por nossa obediência, não é por nossos méritos. Segundo, todos aqueles que são batizados em Cristo são revestidos de Cristo e fazem parte da mesma família de Deus. E nesta família não há separação entre judeu e grego, entre escravo e liberto, nem homem e mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. E se somos de Cristo, olha o que o texto diz no verso 29, também somos descendentes de Abraão, ou seja, não só os israelitas são descendentes de Abraão, nós também o somos através de Cristo. E por isso não há separação entre Israel e igreja. A igreja é uma continuação do povo de Israel. A igreja, por intermédio de Cristo, o principal descendente de Abraão, a igreja é a continuidade do povo de Deus ao longo da história. E por isso diz, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Herdeiros do quê? Já que o povo de Israel não foi fiel à aliança e não pôde receber e continuar na terra prometida até Deus restaurar a terra prometida e tornar uma nova terra, como ele prometeu em Isaías 11 e Isaías 65, agora a promessa da nova terra se cumprirá com todo Israel de Deus, que é o seu povo de todas as eras, após a volta de Cristo, quando ele restaurar a nova terra. E esta nova terra, na qual não haverá pecado, nem morte, nem luto, nem dor, será a terra prometida de todos os salvos, de todos os descendentes de Abraão e que se filiaram a Jesus Cristo, o principal descendente de Abraão. Eu espero que o estudo tenha ajudado a você a ter alguns insights, algumas ideias para o seu estudo ao longo dessa semana.
tá bom? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.